Olá a todos, novamente aqui estamos para responder às dúvidas dos nossos seguidores. Esse é o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga, um dos muitos canais que nós temos sobre os mais diversos temas. Nós temos o nosso Trebuchet, que é o canal de notícias, nós temos o canal de como funciona, canal de instrumentação, canal de arqueologia e muito mais, isso sem falar nas nossas lives que você não deve perder. Inscrevam-se para obter atualizações e informações sobre tudo aquilo que vem de novo aqui no nosso canal e também no nosso site. As dúvidas que nós respondemos aqui, elas são retiradas do nosso canal de dúvidas lá da internet, que contém dúvidas que são enviadas por nossos seguidores e que nós anotamos e depois passamos para vocês as respostas. Continuamos com um tema que é o mesmo do nosso vídeo de dúvidas anterior, que é Arduino. Trata-se de um tema bastante atual, bastante importante e que merece a atenção de todos vocês e de nós também. Nossa primeira dúvida, que aparece com o número 490 lá no nosso site, na seção de dúvidas, é sobre o isolamento de circuitos de alta tensão. Realmente é uma precaução que a gente precisa tomar quando trabalha com Arduino ou com outros circuitos que operam com baixa tensão. O Arduino é um controlador e normalmente ele pode ser usado para controlar circuitos de alta tensão, por exemplo, um motor, uma lâmpada, um ventilador, um elemento de aquecimento, e isso aí é ligado na rede de energia. E o Arduino não pode receber diretamente uma descarga de 120 ou de 220 volts da rede de energia. Ele queima. Então ele precisa ser isolado. É uma precaução muito grande que a gente precisa ter quando trabalha com o Arduino no controle desses dispositivos ligados na rede de energia. E ele pretende ligar, por exemplo, um MOSFET para controlar uma carga de uma tensão mais alta do que o Arduino aguenta. Então veja o que nós podemos fazer. Existem diversas possibilidades. Uma delas é que realmente, se a fonte for de corrente contínua e não houver perigo de você tocar no Arduino quando ele estiver em funcionamento, você não precisa ter um isolamento direto. Basta um resistor, por exemplo, da saída de controle do Arduino até o gate do MOSFET e tudo bem, e a fonte do MOSFET pode ser maior. Mas se você quiser ter segurança, aí você vai ter que utilizar recursos. E o mais importante deles, o mais usado, é o acoplador óptico. O acoplador óptico, ele tem um LED emissor e tem lá um fotoelemento que vai ser ligado no circuito de alta tensão. Por exemplo, um fotodiac que controla um triac, coisas assim. Então ele é isolado porque ele não tem corrente elétrica passando do emissor para o receptor. E eles podem isolar tensões típicas de 7.000 volts ou mais. Então, usando um acoplador óptico, você tem a segurança. Uma outra possibilidade é você usar um relé comum. Você aciona o relé através do Arduino, ele tem potência para isso, se o relé for sensível, ou então você usa uma plaquinha de shield de relé. Ele pode ter lá um transistor para acionar o relé, ele usa a alimentação do próprio circuito do Arduino, e o relé, lá pelos seus contatos, controla a carga de alta tensão. E ela é isolada, porque o relé ele tem essa característica. Os contatos são isolados da bobina, não existe contato elétrico entre elas. Os contatos são acionados pelo campo magnético. Então você tem o isolamento. Então, essas duas possibilidades, o acoplador óptico e o relé, são as mais recomendadas quando você precisa isolar um circuito de Arduino de uma carga que está ligada na rede de energia. Mas lembre-se, o relé é um dispositivo lento. Então, se você trabalhar, por exemplo, no controle de um motor, certo? E você quer controlar a velocidade através de um circuito PWM, o relé já não serve. Aí tem que ser o acoplador óptico. Vamos então à próxima dúvida. É justamente também de um seguidor que pergunta que ele pretende controlar um eletrodoméstico que usa um triac com o Arduino e pergunta qual que é a melhor solução, o relé ou o acoplador óptico.
e qual é o melhor tipo de relé. Vejam que se o eletrodoméstico é apenas para ligar e desligar, por exemplo, uma cafeteira, uma luminária, uma lâmpada, você não precisa se preocupar, pode usar o relé. E o relé, o que você vai ver nele? Primeiro, se ele tem a capacidade de acionamento a partir do Arduino. Se não tiver, tem que usar um circuito apropriado, um shieldzinho, uma placa, né? E se ele pode controlar a carga que você deseja, ou seja, se a corrente dos contatos elas estão de acordo com a corrente daquilo que você vai controlar. Por exemplo, você vai controlar, ligar um elemento de aquecimento, um aquecedor de ambiente que tenha uma corrente de, por exemplo, 5 amperes, 500 watts, em 120 volts aproximadamente, se considerar as perdas aí, né? Então, o seu relé tem que ter pelo menos 5 watts, 5 amperes de contato. Então, você tem que estar atento a isso. E se você pretende fazer algo mais, como, por exemplo, você quer controlar um ventilador que usa um triac para controlar a velocidade dele, aí você já não vai poder usar o relé. Você vai ter que usar um circuito com um acoplador óptico. Você vai ter o isolamento, mas você vai poder também utilizar um sinal PWM, que aí ele suporta esse tipo de aplicação. Outra dúvida vem de um seguidor nosso que pergunta que se ele pode utilizar sensores de aparelhos antigos com o seu Arduino. Vejam que os sensores antigos, desde que funcionam, eles têm o mesmo princípio de funcionamento do que qualquer dispositivo equivalente moderno. Um LDR que você arrancar lá de um televisor da década de 70, ele pode funcionar perfeitamente como um sensor de luz para o seu Arduino, porque ele é um LDR ainda, é igualzinho ao atual. É lógico que você vai ter que verificar se ele está bom. Se ele não apresentou algum tipo de defeito quando o televisor ainda funcionava e isso o estragou. Então você tem que verificar se ainda ele recebe a luz e muda a resistência, e aí você pode usar ele no seu Arduino. E existem muitos outros componentes eletrônicos que não estragam com o tempo, que eventualmente você pode tirar de equipamentos antigos e colocar lá na sua caixinha de disponibilidade para o seu Arduino, para o seu projeto. Por exemplo, um relé de um aparelho antigo, desde que você verifique a sensibilidade. Você pode pegar um transistor lá de um equipamento antigo, se ele estiver bom, você guarda, e coisas assim. Tome apenas cuidado com os capacitores, porque os capacitores se deterioram com o tempo, principalmente os eletrolíticos. Então, para esses daí, você evita usar, porque ele pode não funcionar naquilo que você quer. E sempre cuidado, né? Se o seu dispositivo aproveitado de um aparelho antigo for usado no Arduino na saída para ser excitado, verifique realmente se ele está bom, porque se eventualmente se ele estiver em curto, seu Arduino já era, né? Ele pode sofrer dano. Então vejam, não há problema em utilizar material aproveitado, material de sucata, desde que esteja bom. Você pode empregar eles nos seus projetos experimentais com Arduino. Até mais, voltamos oportunamente com o nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebrae.